Boa noite, galera, canal Green Match, palpite de futebol. Antes de tudo eu quero agradecer a quem se inscreveu no canal, curtiu nossos vídeos, comentou e compartilhou das nossas ideias. E sem demora, vamos ao que interessa, são os palpites desta sexta-feira. Primeiro jogo é na Coreia do Sul, o Daegu contra o Gyeongju. O Daegu aí nos últimos 5 jogos, ele vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O time visitante vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Daegu precisa se recuperar. Acredito que ele jogando em casa ele vai se impor. É um time que joga muito bem em casa. Nos últimos 5 jogos aí jogando em casa, para vocês terem uma noção, ele ganhou 3 jogos, empatou 1 e perdeu apenas 1. O time visitante, por sua vez, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos perdeu os 5 jogos. Então acredito que o Daegu vai se recuperar nesse jogo aí e vai vencer esse jogo. Próximo jogo é a nossa zebra, né? Lá na África do Sul, o Mamelodi contra o Amazulu. Eu acredito muito que esse time do Amazulu aí tem uma possibilidade de ganhar desse time do Mamelodi. O Mamelodi é um excelente time, porém no último confronto aí, né, que foi em abril, foi 0-0 na casa do Amazulu. E no penúltimo confronto aí foi bem equilibrado, foi 4-3 pro Mamelodi. Então acredito que o Amazulu aí pode encrespar um pouquinho pro lado do Mamelodi e ganhar esse jogo, ou pelo menos empatar. Próximo jogo aí na Áustria, o Amstein contra o Lakers. Meu palpite para esse jogo é mais 2 gols e meio. O Amstein vem de 5 jogos sem perder aí, né? Nos últimos 5 jogos ele ganhou 3 jogos e empatou 2. O time de fora, por sua vez, nos últimos 5 jogos ele ganhou 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. Esse time de fora, jogando fora de casa, eu observei que nos últimos 5 jogos dele ele ganhou 2 jogos, empatou 2 e perdeu apenas 1. 3 desses jogos aí bateram mais 2 gols e meio. Na verdade 4 bateram mais 2 gols e meio. Então não vou no favoritismo do Amstein. Nos últimos 5 jogos jogando em casa, o Amstein ganhou 3 jogos, empatou 2. Ele é favorito, mas eu não vou me apegar no favoritismo dele. Eu vou em mais 2 gols e meio. Outra probabilidade bem forte para esse jogo aí é que ambas as equipes marquem. Próximo jogo é na França, o Chambly contra o Red Star. Eu acredito que nesse jogo aí vai ter pelo menos 1 gol e meio, meu palpite para esse jogo. No último jogo aí o Red Star perdeu em casa aí pro Bologna. Eu acredito que ele vai querer se recuperar. O time da casa jogando em casa é um excelente mandante. Nos últimos 5 jogos ele ganhou 4 e perdeu apenas 1. Porém acredito que o Red Star, querendo se recuperar dessa derrota aí, ele vai vir para cima desse time do Chambly e pelo menos 1 gol e meio saia nesse jogo aí. Turquia aí, Superliga, o Kayserispor contra o Adana. Meu palpite para esse jogo aí é empate ou fora. O time de fora aí, para vocês terem noção, nos últimos 9 jogos aí jogando fora de casa, ele não perdeu nenhum. Ele ou ganhou ou empatou. Esse time da casa aí jogando em casa, ele não joga muito bem nos seus domínios. Eu observei que nos últimos 5 jogos aí ele conseguiu ganhar apenas 1. Então eu vou me apegar nesse favoritismo aí do time visitante, empate ou fora, uma excelente cotação aí. Acredito que isso bata com bastante tranquilidade. Próximo jogo aí, Países Baixos, o Nijmegen contra o Zwolle. Meu palpite para esse jogo aí é caso ou empate. O time de casa aí, nos últimos 5 jogos, ele ganhou 3 jogos, perdeu 2, perdeu pro Ajax, né? Então tá explicado, 5-0 aí. E o time de fora, por sua vez, aí, o Zwolle, nos últimos 5 jogos ele perdeu 3, ganhou 1 e empatou 1. Jogando fora de casa, eu observei que esse time do Zwolle aí, ele é muito fraco. Nos últimos 5 jogos ele perdeu 3 jogos, empatou 1 e ganhou 1. Então acredito que caso um empate, é uma forte probabilidade para esse jogo. Quem quiser se arriscar no mais 2 gols e meio aí, também aconselho que faça isso. Próximo jogo aí, Países Baixos, Maastricht contra o Helmond. A banca tá dando o Helmond como favorito aí, mas porém eu não vejo ele como favorito. Nos últimos 5 jogos aí do Helmond, nos últimos 5 jogos do Helmond, ele perdeu 3 jogos e ganhou 2. E o time da casa a mesma coisa. Porém, o Helmond jogando fora de casa, eu observei que nos últimos 5 jogos dele,
ele ganhou apenas um, perdeu 2, empatou 2, enquanto o time da casa, por sua vez, ele ganhou 2 jogos, jogando em casa, empatou 1 e perdeu 2. Eu vou de casa ao empate. Quem quiser se arriscar aí também no ambas marcam, é uma boa probabilidade para esse jogo. Próximo jogo aí, Telstar contra o Roda. O meu palpite para esse jogo é que ambas as equipes marcam. Para vocês terem uma noção, dos últimos 5 jogos do time do Telstar, todos bateram, ambas marcam. Nos últimos 5 jogos do Roda, 4 bateram, ambas marcam. O Roda jogando fora de casa é um time chato. Nos últimos 5 jogos ele jogando fora de casa, ele empatou 3 jogos e ganhou 2 jogos. 4 desses jogos bateram ambas marcas. Então acredito muito que tem ambas marcas com certeza nesse jogo. Próximo jogo é no Uruguai, o Fênix contra o Wanderers. Meu palpite para esse jogo aí é que sai pelo menos 1,5 gols nesse jogo. Nos últimos 5 jogos aí do Fênix, ele ganhou 2 jogos, empatou 2 e perdeu 1. O time visitante, por sua vez, nos últimos 5 jogos, ele perdeu 4 jogos e ganhou apenas 1. O Fênix jogando em casa aqui, eu observei que nos últimos 5 jogos ele não vem tão bem, né? Ele perdeu 3 jogos e ganhou apenas 2. E o time do Wanderers, por sua vez, né? Pelo amor de Deus, nos últimos 5 jogos ele não ganhou de ninguém. Eu acredito que esse time do Wanderers aí, ele vai querer partir para cima do Fênix e no mínimo sai 1,5 gols nesse jogo. Próximo jogo é na Bélgica, o Standard Liège contra o Ostende. Acredito que nesse jogo aí saia ambas marcam com certeza. Nos últimos 5 jogos aí eu observei que o time do Standard Liège ele tomou gol nos últimos 4 jogos, né? Dos 5 ele tomou, nos 4 jogos ele tomou gol. Ele empatou 2 jogos, venceu 2 e perdeu 1. O time visitante, por sua vez, o time do Ostende, nos últimos 5 jogos ele ganhou 3 jogos, empatou 1 e perdeu 1. O Ostende jogando fora de casa, para vocês terem noção, galera, nos últimos 5 jogos, todos bateram ambas marcas, todos bateram mais de 2,5 gols. Eu acredito muito que tem ambas marcas nesse jogo, com certeza, e mais de 2,5 gols. Próximo jogo aí na Escócia, o Hearts contra o Dunfermline. Eu acredito que nesse jogo aí, caso empate anula, seja o melhor prognóstico para esse jogo. O time da casa ele é favorito aí. Porém, eu vou me apegar pelo menos no empate anula aí, pra gente não se arriscar muito. Esse time do Dumfries jogando fora de casa, ele joga muito mal. Nos últimos 5 jogos ele conseguiu ganhar apenas um jogo, perdeu 2 jogos, empatou 2. O time da casa, por sua vez, jogando em casa, é um time que joga bem. Ele ganhou 3 jogos nos últimos 5 jogos, empatou 1 e perdeu apenas 1. Então, mediante isso, caso empate anula, é meu palpite para esse jogo. Próximo jogo aí, Inglaterra, Bristol City contra o Swansea. Eu acredito que nesse jogo aí vai sair 1,5 gols. Eu acredito que vai sair bem rápido 1,5 gols nesse jogo. Os dois times aí não vêm muito bem, né, nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos do Bristol, ele perdeu 3, empatou 1 e ganhou 1. 4 desses jogos saíram mais de 1,5 gols. Na verdade, 5 na verdade saíram mais de 1,5 gols. E eu acredito que isso vai bater com bastante tranquilidade, sem estresse nenhum. Bom, próximo jogo é o Waterford contra o Longford. Aqui eu não tenho muito o que falar, né? Para mim o Longford é favorito para o Waterford é favorito nesse jogo aí. O Longford aí, né? Ele já tá para mim praticamente rebaixado. Na verdade ele já tá rebaixado para mim, né? Ele tem 11 pontos, é o lanterna do campeonato lá na Irlanda. O Waterford ele tá com 25 pontos, está na zona de rebaixamento, a 1 ponto do Finraps. Então acredito muito que o Waterford nos seus domínios ele vai se impor. Ele vem no momento melhor. Nos últimos 5 jogos aí ele ganhou 4 jogos, perdeu apenas 1. Perdeu fora de casa, deu um sufoco danado aí no vice-líder, no Patricks. Então acredito que esse time do Longford já estão rebaixado. O Waterford vai ganhar esse jogo em excelente cotação. Se eu não me engano está pagando 2,10. Então vale a pena apostar no Waterford nesse jogo aí. Próximo jogo aí, o Finraps contra o Patricks. Eu acredito muito nesse jogo aí, vai sair ambas marcas, mais de 2,5 gols. O Patricks aí, ele é favorito para esse jogo, porém eu não vou me apegar no favoritismo dele. Ele é o vice-líder do campeonato, está a 3 pontos do Shamrock Rovers. Porém, esse time do Finraps,
vai encrespar nesse jogo, porque ele está a um ponto ali da zona de rebaixamento. Eu acredito muito que ele vai conseguir fazer um golzinho nesse time do Patrick's. Esse time do Patrick's aí jogando fora de casa, eu observei que nos últimos 5 jogos ele conseguiu tomar gol em todos. Eu acredito que o Patrick's ganha esse jogo, mas eu acredito que o Finn Harps vai fazer um gol nesse jogo também. Quem quiser ir no ambas e mais 2,5 gols é o prognóstico mais certo para esse jogo. Próximo jogo aí, Série B, né? Não tem muito o que falar. Cruzeiro, Confiança. Série B ali, sabe que é um pouquinho complicado de apostar. O Confiança ali, né? Tá muito mal, ele é o 19º colocado do campeonato. O Cruzeiro vem se recuperando aos pouquinhos aí. Nos últimos 5 jogos ele não perdeu para ninguém. Mas eu acredito muito que vai sair 1,5 nesse jogo, porque não confio no Cruzeiro. Então, galera, esses foram os palpites para essa sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder dar aquela moral, se inscrever no canal, desde já eu agradeço. Um abraço, uma ótima sexta-feira e até o próximo vídeo.